Olá, boa noite. Estamos começando pela TV Câmara mais um programa Câmara Cidadã. O meu convidado de hoje é o ex-presidente da Casa e vereador Orlando Angioletti. E claro, como sempre, você, telespectador, é o nosso convidado especial. Por isso, fique com a gente. Olá, boa noite. Estamos começando pela TV Câmara mais um programa que é transmitido semanalmente por esta emissora. Nessa semana eu recebo com muita satisfação e alegria ele que já foi o presidente dessa Casa Legislativa, o vereador Orlando Angioletti, vereador democrata, que sempre quando pode nos atender tem um compromisso de agenda com a nossa produção. Vereador Orlando Angioletti, bom te receber aqui. Depois de praticamente 3 meses, o senhor retorna ao programa, onde semana passada recebi o presidente Nilson Probst, onde podemos falar sobre segurança, que é um tema que o senhor aborda tão bem e sabe muito bem sobre o assunto. Falamos sobre infraestrutura e hoje o senhor vem ao programa para falar sobre a polícia na rua, o que muitas pessoas estão exigindo e precisam. Vamos falar também sobre a lei da lupa, vamos falar sobre a Semana Cristã, ou seja, nessa meia hora, o programa é totalmente voltado para a sua vereança e certamente a população que te conhece, vereador Orlando. Sempre é bom ouvi-lo. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Boa noite. Muito obrigado, Luciano. Boa noite para você. Boa noite a todas as pessoas que estão em casa nesse momento, nos assistindo. É um prazer, primeiro, estar aqui, em especial nesse momento mais tranquilo, nesse momento onde a TV Câmara dedica um espaço onde a gente pode se aproximar cada vez mais das pessoas nas suas casas e poder explicar e conversar um pouco mais sobre as nossas atividades aqui na Câmara. Falando da TV Câmara, um processo lá atrás que o senhor também deu um pontapé inicial para a questão online, para que a população conhecesse de perto os atos que é a TV Câmara hoje. Também tem o nosso portal, muitas sessões itinerantes em que o senhor encabeçou. Tudo isso contribui com o tempo, não é, vereador? As coisas se transformaram, melhoraram bastante, né? Eu, quando me elegi a primeira vez, no ano 2000, em 2001 nós já lutávamos para conseguir um canal de comunicação com a nossa gente. Nós não tínhamos rádio, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos internet. Então as reuniões elas eram quase que somente entre os vereadores, e o que a nossa assessoria de imprensa passava para a população e fosse repetido pelos órgãos de imprensa é que chegava na casa das pessoas. Nós lutamos pela TV Câmara, conquistamos, nós temos o espaço nas rádios locais, nós temos a internet, não é? Nós temos na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, quando eu fui presidente, a primeira sala da transparência do Brasil, uma coisa muito bacana, onde qualquer informação da cidade de Balneário Camboriú, a pessoa chega aqui na Câmara e tem acesso. Nós tivemos a oportunidade, como você bem disse, de fazermos a Câmara itinerante. E eu quero te dizer, tristeza, né? Que está adormecida, mas eu acho que era um projeto muito bacana. Ele começou, nós fomos até os bairros, nós fomos junto no bairro das pessoas, perto onde elas moram, nós fomos dentro das escolas, dentro de igrejas, fazer ali as sessões da Câmara, com a pauta voltada para os assuntos daquele bairro. As pessoas estavam se acostumando a ter uma participação, o microfone, a tribuna era aberta às pessoas para que elas pudessem se manifestar. Eu acho que esse exercício de democracia, essa interação, ela é muito saudável. Nós conseguimos deixar essa marca enquanto presidente, porque eu acho que a importância dessa integração, essa importância dessa troca de experiências. Nós somos aqui os representantes da nossa população. Nós somos 13 vereadores que representamos mais de 100 mil pessoas. Né? E cada um de nós mora numa rua, num bairro, só que nós temos que saber os problemas e o que acontece na cidade inteira. E nada melhor do que as pessoas terem essa oportunidade de vir ao nosso encontro. Por isso que eu sempre digo, o político, antes de mais nada, ele tem que ser um bom ouvinte. É um bom ouvinte para saber efetivamente o que está acontecendo naquela localidade, o que está acontecendo naquela rua, para poder, através das ferramentas que lhes são entregues, fazer a transformação e o melhoramento da nossa cidade. O senhor reforçou muito bem essa questão de levar até a Câmara aos bairros de Balneário Camboriú, inverter os papéis, porque
se discutia na época por causa do horário das sessões, em que muitas pessoas, trabalhadores, não tinham condições de se dirigir até a Casa Legislativa, muito menos acompanhar pelo sinal fechado, que está um dia aberto. Correto. Mas seria um balão de ensaio, vereador Orlando, quando o senhor fez a prática das sessões itinerantes e hoje é um reflexo das nossas audiências públicas em que ainda a população não está participando ativamente? Isso preocupa. Não, mas é que é um processo evolutivo, né? O Brasil não está acostumado, o povo brasileiro não está acostumado com isso. É a cultura política popular do Brasil? É a nossa cultura. Nós, quando vamos à urna de forma obrigada, né, naquele domingo, o primeiro domingo, né, de cada mês de outubro, nós somos obrigados, em ano de eleição, a sair de casa e votar em alguém. Então, a partir do momento que a gente vota, infelizmente, a gente ainda pensa assim, ó, bom, agora eu transferi esta responsabilidade que era minha para aquele que for o eleito e o eleito que vai resolver os problemas. E aí é muito dificultoso você fazer as transformações assim. Então, as audiências públicas, elas são a grande oportunidade das pessoas virem, terem voz, terem vez, mas a gente ainda não participa. As sessões itinerantes da Câmara, quando nós fizemos, realmente, a gente criava uma expectativa de público e dificilmente ele se realizava, né? Porque as pessoas não estão acostumadas. Só que você tem que insistir, você tem que persistir, porque uma hora um grupo que participou vai vislumbrar que aquela sua manifestação, que aquela sua vontade se realizou. E ele vai contar para outro grupo e vai mostrar para outro, e isso vai acabar criando uma massa participativa. Só que se você desestimular, por isso que as sessões da Câmara, quando eu fazia, quando presidente, eu fazia no período da noite, né? À noite, no bairro, né? Normalmente numa escola bem localizada, próximo à casa das pessoas. Nós ficávamos ali 5, 6 horas, nós tivemos já reuniões itinerantes, dando oportunidade das pessoas se manifestarem, de conversarem com os seus vereadores. Muitas vezes a gente lembra em quem votou na hora da urna. Sai dali, esquece e acha que está tudo resolvido. Eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre política nos Estados Unidos e eu fui visitar algumas cidades no estado da Virgínia, onde está localizada a capital americana, Washington, onde é muito interessante, né? O prefeito, ele é o presidente da Câmara, ele não vota e não debate. Existem um número, além do prefeito, que é o presidente da Câmara, um número par de vereadores. Mas, à frente de cada organização, da forma organizada que fica a Câmara, tem 2 tribunas, aonde as pessoas elas vão lá e se manifestam em relação àquela causa que está sendo discutida. Então, a população é que debate, a população é que faz os questionamentos, os vereadores, eles simplesmente, e assim a teoria também é no Brasil, só que de uma forma diferenciada, ou deveria de ser pelo menos, né? Reproduzem no voto a vontade popular. Quando a gente fica distante da nossa gente, quando a nossa gente não participa nas audiências públicas, quando não vem nas reuniões públicas, quando não vai na Câmara de Vereadores, quando a Câmara itinerante as pessoas não participam, vez ou outra, a gente acaba vendo um voto de vereador dissonante à vontade das pessoas. Por quê? Porque ainda nós estamos distantes, nós temos que ter essa aproximação para criar esse elo, esta cumplicidade e esta corresponsabilidade das questões da cidade. E como vivemos mais um pleito nacional, eleitoral, o senhor frisou muito bem, a população é obrigada a se dirigir para votar, mas vivemos um pleito eleitoral em que inverte os papéis, em que o político, que anseia a profissão, está dando o seu plano de governo. É hora depois do eleitor cobrar. É por isso que é um momento muito importante que nós estamos vivendo hoje. Eu até faço um apelo aqui que as pessoas destinem um espacinho do seu tempo, que estudem as propostas dos candidatos, que conheçam as propostas e a pessoa dos candidatos, os partidos, para que a gente possa dar a oportunidade do nosso país e do nosso estado de Santa Catarina de viver o tempo
adequado e à altura do que merece o nosso povo e a nossa gente. Vereador Orlando Angioletti, rápido intervalo, porque na sequência vamos falar sobre segurança pública. Você está satisfeito com o policiamento aí na sua rua, no seu bairro? A gente volta em instantes. Olá! A dica de hoje é sobre o gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito do petróleo, utilizado constantemente no cozimento de alimentos e no aquecimento das residências. O GLP, gás liquefeito do petróleo, é extremamente inflamável e requer muitos cuidados por parte das pessoas que o utilizam. O primeiro deles são as pessoas que utilizam o P13, que é o botijão utilizado na maioria das casas. Este botijão ele deve estar sempre na parte exterior da edificação, ou seja, num abrigo, fora do alcance de crianças e na parte exterior, que proporcione, em caso de vazamento, uma segurança e evite a explosão. A mangueira, quando ela for de plástico, deve ser normatizada. Ela possui validade de 5 anos e, muito importante, temos que frisar, a validade é 5 anos, no máximo. A válvula, mesma coisa, 5 anos no máximo. A chave de corte deve permanecer sempre fechada quando a população interior da edificação não estiver residindo, ou seja, em viagem. São cuidados fundamentais que ajudam hoje a prevenção e o cuidado com o GLP. E não esqueça, sempre que precisar, 193. Retornando para o segundo bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo hoje o vereador democrata dessa Casa Legislativa, vereador Orlando Angioletti, que no primeiro bloco fez um apanhado geral sobre as sessões itinerantes e é o desejo do vereador que elas retornem para a sociedade de Balneário Camboriú. Vereador Orlando Angioletti, esse tema, nesse bloco, nós vamos falar sobre segurança pública e também sobre a questão da lei da lupa, que a minha sogra agradece ao senhor até os dias de hoje. Depois a gente explica por quê. Temos uma pergunta da comunidade, vereador. Ótimo. Eu conheço policiais que trabalham em escritórios. Seria possível contratar outros para este ramo? Vereador Orlando, o cidadão foi bem enfático, ou seja, entre linhas, a polícia tem que estar... O lugar dela é na rua mesmo? Claro que sim. As pessoas que vivem nas nossas cidades sabem as deficiências e sabem o que elas querem. Elas querem sensação de segurança. E a sensação de segurança se reproduz, da gente ver aquele policial devidamente fardado, armado, nas esquinas das nossas casas, porque eu tenho aquela frase, Luciano, o bandido é bandido, mas não é burro. Se ele for cometer qualquer tipo de delito e tiver a presença física de um policial militar, de um guarda municipal armado, ele vai pensar 2, 3 vezes e eu te digo, ele vai desistir. Ele vai ser desestimulado porque ali tem uma sensação de segurança e a probabilidade dele ser pego é muito grande. E o que a pessoa agora disse para nós é um fato já que a gente incomoda há muito tempo. Obviamente as polícias e a nossa guarda têm o seu trabalho de inteligência e isso tem que ser feito, obviamente, por profissionais devidamente formados, gabaritados para tanto. Mas os procedimentos administrativos, corriqueiros, do dia a dia, esses, com certeza absoluta, não tem a necessidade de você fazer um concurso público, você formar um policial militar, vamos dar o exemplo aqui, você colocá-lo na academia, você dá roupa, você dá comida, você dá estudo, você paga salário para ele ficar levantando cancela de batalhão. Isso realmente é um desperdício do dinheiro público, inclusive desperdício do potencial daquele policial. Isso e outra, atender telefone, fazer procedimentos burocráticos cotidianos que não sejam de segredo da polícia, que não sejam de inteligência, isso com certeza absoluta deveria estar na mão de estagiários, estar na mão de civis, que poderiam de alguma forma ser assimilados ali para fazer esse procedimento e este grupo
qualificado de policiais militares, de guardas municipais, de policiais civis que nós temos fazendo serviço burocrático, deveriam estar na rua fazendo sim o policiamento ostensivo, fazendo sim o policiamento de inteligência, que é o da Polícia Civil, tem que estar na rua dando tranquilidade para as pessoas e principalmente transmitindo aquela sensação de segurança, que se um dia nós tivemos, com certeza hoje nós não temos mais. Ou seja, o remanejamento interno seria uma das possíveis soluções, porque sempre aquela velha história, vereador, falta de efetivo, mas se temos o nosso efetivo local, ele pode... É um drama que a gente vive, né? É um drama. Eu tenho protocolado na casa um projeto de lei, Luciano, que eu queria dividir isso com as pessoas, que é um projeto que eu sei que vai causar polêmica, ele está tramitando nas comissões, buscando uma parceria junto a uma classe econômica da cidade, que é a construção civil, que tem, dentre de algumas circunstâncias nos seus procedimentos da elaboração, da construção das suas obras, sim, a condição de adquirir a gente chama de solo criado. É um espaço de terra virtual que se otimiza e se autoriza a construir mais para cima em Balneário Camboriú. E este solo criado em Balneário Camboriú tem um valor. Quando que o TPC, a transferência do potencial construtivo, que também se assemelha muito ao solo criado, tem um valor diferenciado e aumentado. Em síntese, os dois têm o mesmo objetivo, têm o mesmo alcance, só com valores diferenciados. Eu estou propondo o debate, e aqui eu quero anunciar a todas as pessoas que têm interesse de fazer essa discussão, de nós fazermos dentro do sindicato patronal da construção civil, do sindicato obreiro da construção civil, das organizações de segurança de Balneário Camboriú, junto à administração municipal, que nós possamos elevar o valor do solo criado ao patamar do TPC, aumentar o solo criado, e esta diferença, este incremento, esse dinheiro a mais que vai entrar aos cofres do município, que tem uma destinação exclusiva para a segurança do cidadão de Balneário Camboriú. Nós faríamos o quê? Contrataríamos mais guardas municipais armados. Nós teríamos uma estrutura dessa guarda melhor. Nós teríamos uma remuneração melhor a esses profissionais. Nós teríamos um aparelhamento melhorado, uma condição diferenciada. E eu tenho certeza absoluta que mesmo aqueles que pagarão, ou melhor dizendo, principalmente àqueles que nós vamos propor o pagamento dessa diferença, serão beneficiados direto. E eu vou explicar por quê. Não se vende nada em Balneário Camboriú, não se vende uma peça de roupa, sim, não se vende 1 quilo de carne, muito menos um imóvel em Balneário Camboriú, por melhor que ele seja, sem primeiro vender o destino, sem primeiro vender a cidade, sem primeiro anunciar onde é que você vai comprar o seu imóvel. Eu vou comprar o meu imóvel em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Esta é a nossa recepção. E se o nosso cartão de visitas for uma cidade limpa, for uma cidade onde tem o IDH de dar inveja ao resto do Brasil como nós temos, se for uma cidade onde as pessoas se sintam prazerosas em viver e principalmente uma cidade segura, cada real que o construtor investir, aplicar, contribuir para o município, com certeza nós vamos multiplicar por 100 o valor que ele vai ter de retorno quando nós conseguirmos sairmos do discurso bom que nós temos, avançarmos cada vez mais, e aqui eu quero fazer um registro, nós avançamos e muito na questão da segurança. Eu que viajo o estado de Santa Catarina, viajo o Brasil, vejo Balneário Camboriú como um avanço muito grande na questão de segurança, principalmente na questão da guarda municipal que nós temos, são raros os municípios do Brasil que têm, e principalmente a relação que a nossa guarda tem com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Isso causa um impacto positivo. Ainda ele é tímido, nós precisamos aumentar, nós precisamos ver a nossa guarda
na Barra Sul, a Barra Norte, na Vida Brasil, na Terceira, na Quarta, na Quinta, na Sexta, nos bairros. Nós precisamos ver nas praias agrestes. A bandidagem tem que saber que aqui vai ser difícil de vir cometer crimes, porque aqui nós temos uma estrutura à altura disso. Esperar, Luciano, o valor arrecadado com os impostos normatizados, com o fundo de participação dos municípios, eu confesso e registro que é insuficiente. Nós precisamos fazer essas malabares para que a gente possa arrecadar, ter recursos para oferecer isso à nossa gente. E eu quero oferecer, através desta minha proposta, à sociedade de Balneário Camboriú esta condição. Vamos elevar o preço do solo criado, que hoje o construtor compra barato, no meu modo de ver, elevar ao patamar do TPC e esta diferença, este valor, investirmos maciçamente em segurança. Ganha o construtor, ganha o morador e afugenta o bandido, e é isso que nós queremos. Para concluir o bloco, vereador, essa questão da segurança, para não ficar na insegurança, essa semana a imprensa estadual noticiou que a macro-região da Anfre citou 3 municípios, Itajaí, Balneário Camboriú, a vizinha Camboriú, em que 26% para menos com relação à captura de armas. Disse isso em relação ao possível contrabando, mas é um número positivo já para a gente. Não, e nós estamos avançando. Sem dúvida nenhuma, nós estamos avançando. A integração da Polícia Militar com a Guarda Armada em Balneário Camboriú. Ontem nós tínhamos uma situação, hoje ela está melhorada, só que nós precisamos melhorar muito, porque também a bandidagem se prepara, se organiza com armamento, com estrutura, e hoje, infelizmente, ainda eles estão na nossa frente. Então nós temos que reverter esse quadro e este é um compromisso que nós temos com a nossa cidade. Intervalo e voltamos para o último bloco. Fique com a gente. Meninas que, quando foi lançada a vacina, em março, não tinham ainda 11 anos e completaram 11 anos agora, semana passada, podem ir na unidade de saúde ou na própria escola, quando for feita a segunda dose, ela informa que completou 11 anos e toma a primeira. Menina que perdeu por acaso, faltou no dia ou na semana em que vacinou na escola dela, pode ir na unidade de saúde. A vacina HPV está disponível em todas as 36.000 unidades, postos, centros de saúde do Brasil que tem sala de vacinação. Apoio TV Câmara. Retornando para o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo hoje o ilustre vereador dessa casa, vereador ex-presidente Orlando Angioletti. Orlando, que sempre quando pode nos atende e é muito bom entrevistá-lo. Vereador, no segundo bloco eu fiz em tom de brincadeira que a minha sogra agradeceu sobre a questão da lei da lupa e está dando o que falar. E a pergunta agora, vereador, é sobre esse assunto. Vamos à comunidade. Vereador, é obrigatório ter a lupa de meu supermercado? Uma pergunta interessante, vereador Orlando. Está dando o que falar essa questão das lupas aí nos estabelecimentos comerciais, em geral, supermercado. A pergunta do cidadão aqui foi no mercado, viu lupas penduradas. Certo. Já em outro, não. Enfim, é obrigado não ter as lupas? Muito bem, muito bem. A lei foi aprovada e ela está na fase de implantação, de publicidade e implantação. Então, em Balneário Camboriú, a lei das lupas, ela está aprovada e a partir do mês de outubro próximo, todo estabelecimento será obrigado a colocar as lupas. Então, por isso, alguns já se adaptaram, outros já tinham mesmo antes da lei, e outros que ainda não se adaptaram vão ter que colocar, porque sem dúvida nenhuma, em que pese eu respeite as manifestações contrárias que houveram, não concordo, obviamente, até acho que as justificativas são as piores possíveis, mas são setores, são categorias, são sindicatos, alguma coisa nesse sentido, de classe, que defendem ali que talvez a colocação de lupas para que excepcionalmente, Luciano, a pessoa, assim como eu, que uso óculos para a leitura, for num supermercado e deixar o óculos no carro, ou esquecer o óculos de leitura em casa,
como é muito comum acontecer, Sim. nestes casos excepcionais, que eu possa ter acesso a uma lupa para ver o preço, para ver a composição daquele produto, etc. e tal. Não é algo que a gente vai usar no dia a dia ou de propósito, é na excepcionalidade, né? E eu quero, assim como a tua sogra, eu me sinto muito envaidecido, porque é um projeto tão simples, né? Muito barato, né? Os supermercadistas estão felizes, contentes e já, mesmo sem a imposição definitiva da lei, estão já colocando, os seus clientes estão agradecendo, indo nos supermercados, dando preferência aos que têm, né? Porque se tiver um apuro, tem ali para se socorrer. Então eu quero te dizer que é uma lei simples, que vai dar resultado, é assim que a gente melhora a vida das pessoas, é assim que a gente transforma uma sociedade. O mundo moderno, ele traz essas inovações. Uma lupa não vai quebrar empresa nenhuma, não vai quebrar supermercado nenhum, não vai deixar ninguém cego se usar, pode ficar tranquilo, né? Eu já escutei tanta bobagem de alguns sujeitos em Balneário Camboriú que relutam, talvez por eu ter sido, talvez não, com certeza é por isso, porque fui eu o autor e não foram eles, mas assim, se debatam mesmo, se debatam, corram atrás, façam alguma coisa, mas ajudem as pessoas. Ajudem as pessoas como nós ajudamos, e a partir de outubro, Balneário Camboriú vai ser, como já é no mundo afora, isso não é novidade, não fui eu que inventei, como já é no mundo moderno, no mundo onde as pessoas têm melhores condições no seu dia a dia, Balneário Camboriú vai ter sim as lupas, e a partir do primeiro dia de obrigatoriedade, eu estarei junto com o PROCON fazendo fiscalização em todos os estabelecimentos que têm obrigação para exigir a sua aplicabilidade. Sobre as manifestações contrárias, vereador Orlando, me parece que o Sincomércio de Balneário Camboriú está se movimentando para pedir a revogação da lei da lupa. Na tese deles, eles argumentam que seria dever dos próprios fabricantes colocar no mercado as rótulas. Muito bem. Como eles não têm obrigação de defender o consumidor, eles defendem só os supermercadistas, se isso é uma defesa, eu acho que eles deveriam ter a hombridade de vir falar comigo, que sou o autor do projeto de lei, e não o fizeram. Mas eu estou à disposição de recebê-lo. Foram no prefeito, foram no PROCON, peregrinaram na Câmara buscando uma alma que defendesse a sua teoria e não encontraram. E não vão encontrar, porque é uma teoria esdrúxula, é uma teoria que vai contra os interesses da nossa sociedade, e nós vamos exigir não só esse, mas outras situações que os supermercadistas, que se representam por este órgão de classe, têm obrigação de bem atender ao seu consumidor. Mas eu vou te dizer, Luciano, eu insisto em dizer, como eu já estou identificado com isso, eu vou nominar aqui o Xande, que é um dono de uma grande rede de supermercados aqui, veio ao meu encontro para agradecer, me cumprimentar e dizer que ele, independentemente de qualquer manifestação do órgão que o representa, vai sim, porque ele achou a ideia muito bacana e ajudou os seus clientes. É assim que a gente funciona, a gente respeita as manifestações contrárias, mas defende os interesses da nossa gente. Quem tem que defender patrão, quem tem que defender supermercadista, que o faça, como estão fazendo aí, não está dando resultado, mas estão fazendo, não faz mal. A minha responsabilidade é buscar a melhor condição de vida para a nossa gente. E eu consegui, e nós vamos exigir que eles cumpram esta determinação da lei das lupas que levou Balneário Camboriú recentemente à mídia positiva nacional, coisa que o Sincomércio faz muito tempo que não consegue. Vereador Orlando, nesse mês de setembro nós vivenciamos a campanha nacional do trânsito, lembrada no último dia 18 de setembro, o dia D da campanha. E o senhor sempre preocupado com mobilidade urbana, com a questão do trânsito em Balneário Camboriú, é o defensor das ciclofaixas, vai de encontro à sua preocupação também? Não, é uma questão não é preocupação, já foi uma preocupação, Em 2005, nós criamos uma proposta em Balneário Camboriú, veja, nós vamos para quase 10 anos já. Toda rua
Toda nova avenida que for construída ou nova avenida que for remodelada em Balneário Camboriú, necessariamente tem que contemplar uma ciclovia, porque há 10 anos já era uma necessidade e hoje mesmo é indispensável. Nós temos que, quando se fala em mobilidade urbana, é tão amplo, mas a questão das ciclovias, elas são fundamentais na nossa cidade. Balneário Camboriú tem uma atração a mais de ser uma cidade toda ela voltada ao turismo, toda ela plana, uma cidade pequena, onde você vai de um ponto ao outro tranquilamente de bicicleta, e a gente só não anda mais porque não tem mais ciclovias. Há 10 anos nós lutávamos pela primeira ciclovia na 4ª Avenida. Sim. Hoje nós temos a ciclovia já pela cidade inteira, vamos aumentar ainda mais, porque nós vamos ser o município com a maior malha cicloviária do Brasil proporcionalmente. Dito isso, juntamente com as ciclovias, e eu aqui tenho uma vaidade especial também por ser reconhecido vereador das ciclovias, luto por um transporte urbano melhorado em Balneário Camboriú. Nós temos que ter calhas exclusivas para ônibus e que nós tenhamos o ânimo de andar mais de ônibus em Balneário Camboriú. Quando o ônibus se deslocar de uma forma mais favorável do que o carro, mais rápido, os nossos ônibus são limpos, são modernos e são uma frota muito nova. Nós vamos ajudar a nossa cidade tirando um carro da rua, andando de bicicleta e principalmente andando de ônibus. Nós temos que criar alternativa ao carro, porque se nós formos enfrentar essa questão, nós vamos perder de lavada. A indústria automobilística tem uma voracidade muito grande e não adianta ficar abrindo rua, Luciano. Não adianta, cada rua que você abre, você só proporciona que mais carros andem naquela rua. Nós temos que criar alternativas ao carro. Muito bem. Vereador Orlando, é sempre um prazer receber o senhor aqui no programa Câmara Cidadã. Infelizmente somos regidos pelo tempo. Eu gostaria que o senhor cumprimentasse e também, ao mesmo tempo, convidasse o telespectador para participar das sessões da Câmara, visitar o seu gabinete, que eu sei que o senhor estará sempre à disposição. A pena que é pouco tempo o programa, né? Tinha que ser aumentado aqui um pouquinho mais, para a gente conversar um pouco mais. Mas eu quero agradecer essa oportunidade, principalmente agradecer a oportunidade de entrar aí na sua casa, da gente poder se conhecer um pouco melhor, trocar um pouco de ideia, dizer que o vereador Orlando Agioletti está sempre à disposição de ser um bom ouvinte para nós tentarmos melhorar a nossa cidade de Balneário Camboriú todos os dias. O meu gabinete aqui na Câmara está todos os dias da semana à disposição. Sou o vereador que faço política 24 horas por dia, todos os dias. O meu telefone particular é o 9977-1333. Não se furtem em contribuir com o nosso mandato. A gente agradece e precisa da sua participação. E também, quando quiser vir participar de uma sessão da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, as nossas sessões são às terças e quartas-feiras, a partir das 18 horas e 10 minutos. Se não puderem vir pessoalmente, acompanhem pela TV Câmara, que nós temos as nossas transmissões ao vivo. Dito isso, Luciano, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, desejar a você, a toda a sua equipe e principalmente a todas as pessoas que estão em casa nos vendo nesse momento, do fundo do meu coração, aquelas 3 coisinhas básicas, fundamentais para a nossa vida. Desejo a todos saúde, muita saúde e saúde. Muito obrigado. Sucesso, vereador. Muito obrigado. E saúde para você também que nos assiste. Obrigado pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser, e assim lhe desejar. Com mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Eu espero por você e até lá.